Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 4 de setembro de 2025, quinta-feira, agora são aproximadamente 11h21 da noite. Vamos começar aqui pelo calendário econômico, tivemos alguns eventos importantes na data de hoje, saiu para nós aí variação de empregos privados, referente ao mês de agosto, lá nos Estados Unidos, resultado bem abaixo da projeção, pessoal, que era aí de 73 mil. Em relação aos pedidos iniciais por seguro-desemprego, veio aí uma maior solicitação do benefício, quase 237 mil novos solicitantes. PMI, setor de serviços, referente a agosto, também veio abaixo da projeção. Somente o PMI de não manufatura, também referente a agosto, veio com resultado aí acima da projeção de 50,9. Ao que parece, com esses resultados ruins, né, ao que tange a economia lá nos Estados Unidos, não refletiu nas três principais bolsas, pelo contrário, todas fecharam de forma positiva, S&P alta de 0,83, Dow Jones alta de 0,77 e Nasdaq uma alta de 0,98. Porém, no Bitcoin, pessoal, acabou seguindo um caminho oposto, mais uma vez, né, fortalecendo a nossa análise, justamente porque temos uma forte correlação do Bitcoin, principalmente com a bolsa de tecnologia Nasdaq. Tivemos um recuo aí de 0,88. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 111.190 dólares. Então, vamos ver o que rolou ontem, após a análise, quais são aí as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na sexta-feira, eventualmente, se houver a necessidade, tá, pessoal? Então, recapitulando, pessoal, basicamente nós identificamos uma possibilidade real, né, pessoal, da recusa de preço aqui na proximidade da nossa média de 20 períodos no diário. Tivemos aí a retração, né, por parte dos vendedores, justamente no range que nós tínhamos estipulado como objetivo, aqui na proximidade do 112,5. Fizemos a identificação da igualdade de forças, né, pessoal, entre ambos os lados, seja os vendedores, seja os compradores, pela identificação do pavio deste candlestick no diário. E aí, de fato, nós sabíamos, né, de uma grande possibilidade de buscarmos, né, níveis inferiores de preço, porém salientando aí alguns níveis, teoricamente, que estavam conflitados por parte dos compradores, tá, pessoal? Então, quando a gente reduz o tempo gráfico aqui para 4 horas, acho que fica bastante evidente, né? Nós mencionamos em relação à proximidade aqui dos 110,5, pessoal. Naquela ocasião tínhamos a média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas, basicamente no mesmo nível. Também tínhamos como referência a mínima de quarta-feira, no caso ontem, né, pessoal? Então a gente sabia que aqui poderia haver aí uma eventual retração, um pullback por parte dos compradores. Teoricamente, eles estavam, né, com as calças arriadas aqui, né, pessoal? Então, basicamente, eles tentaram aí alguma coisa, né, fizeram uma retração simbólica, chegaram ali na proximidade dos 111,100, porém, seguindo a estrutura de preço que vinha sendo delineada, a questão do volume também, né, pessoal, fundamental. A gente veio buscar aí na proximidade do 109,300, que também era uma região bastante conflitada, né, pessoal, como foi mencionado para vocês. Então, toda essa região aqui dos 109,900 até a região dos 108,200, nós tínhamos, né, um grande conflito de interesse por parte dos compradores, porque foram regiões onde houveram múltiplos encontros na abertura, no fechamento, na máxima e na mínima do preço. Então, teoricamente, sabíamos que o preço vindo na proximidade aqui desse range, a gente já imaginava aí uma reação, né, por parte dos compradores. Então, evidentemente, viemos buscar aqui proximidade aí dos 109,200,
bem próximo aqui, né, pessoal, da abertura, do fechamento e praticamente aqui na mínima desses 3 dias. Então fica evidente aí que o conflito de interesses em regiões específicas podem ser exploradas, tá? Seja para você entrar numa operação em derivativos ou até mesmo você que pensa, né, em compor a sua carteira, ainda não está no mercado, né, acaba procurando aí níveis interessantes para que você possa fazer a sua aquisição de criptoativos. Então, pessoal, a gente percebe que os compradores estão tentando, né, de fato, aí uma nova reação. Um ponto que me chama a atenção é a questão do volume, né, apresentado hoje, como a gente mencionou na análise de ontem, mesmo prevalecendo, né, o volume vendedor, a gente teria uma maior cautela. Isso, querendo ou não, é um ponto negativo para a gente que está almejando, né, pessoal, o rompimento da média e a busca por níveis superiores de preço. Porém, nós temos que ter bastante cautela neste momento, tá, pessoal? Principalmente em relação a mais queda aqui no Bitcoin. A gente precisa tomar cuidado, tá? Inclusive, né, até como exemplo prático, em outro momento que tivemos quase que a mesma formação atual, o que a gente percebe aqui no passado, pessoal, é que muitas vezes, né, não é 100%, o passado acaba repetindo o futuro. Então a gente precisa ter isso em mente, justamente porque tem essa possibilidade, e eu acredito que amanhã será um dia fundamental ao que tange a colheita, né, de evidências e condicionantes. Então acho que amanhã a gente vai conseguir de fato identificar se vamos, né, conseguir aqui o rompimento para buscarmos níveis superiores ou se de fato teremos aí, né, uma nova movimentação de baixa. Então, pessoal, vocês podem reparar aqui, ó, no dia 3 de agosto, nós tivemos aqui, teoricamente, a formação de um fundo duplo, também na proximidade aqui do 112. Então, dia 2 e dia 3. Posteriormente, a reação por parte dos compradores, a recusa de preço na média de 20 períodos. Posteriormente, veio um candlestick com prevalência de volume vendedor, inclusive sobressaindo o volume comprador do dia anterior. Olha só que interessante. Olha a nossa situação atual aqui, pessoal. Nós também tivemos a formação de um fundo duplo. Acho que aqui eu falei topo duplo, pessoal, se eu não me engano, é fundo duplo, tá? Só para corrigir. Aqui nós também tivemos a formação de um fundo duplo, isso no dia 30 de agosto e posteriormente no dia 1º. Veio uma movimentação por parte dos compradores, a recusa de preço na média de 20 períodos, veio um volume vendedor sobressalente, superando o volume de compra do candlestick anterior e posteriormente, pessoal, olha o que aconteceu. Os compradores tentaram novamente o rompimento da média de 20 períodos, houve aí um pullback, a recusa de preço e posteriormente veio o rompimento. Então, olha só que interessante. Rompeu a média, olha os compradores atuando para manter o preço acima e assim foi desencadeada aí uma movimentação em blocos, né, totalmente ascendente e buscamos lá a renovação da máxima histórica. Então temos algo bem similar aqui neste momento, tá? Eu não estou garantindo, né, que vá acontecer novamente, porém é algo que a gente precisa colocar no radar. Então justamente amanhã vai ser um dia importante, justamente para que possamos analisar qual será a formação do candlestick aqui no diário, pessoal. O que teremos amanhã de formação? Se prevalecer volume comprador, uma nova tentativa de buscar aqui a média de 20 períodos, né, inclusive fazendo alusão aqui à descendência desses topos, então seria bem interessante a gente beliscar aqui novamente o 112. Aí sim a gente tem uma real possibilidade, né? Não sei se no final de semana ou quem sabe já no domingo à noite a gente consiga romper, né? Confirmar o rompimento e posteriormente buscarmos, quem sabe, ali a região dos 117.400, que é a nossa resistência aqui primária.
Beleza, pessoal? Então, acho que basicamente é isso. É um momento de cautela. A gente muitas vezes precisa aguardar algumas evidências, né? Eu sempre reforço para vocês. Existem momentos que a gente precisa estar de fora, né, do mercado, apenas analisando, pessoal, de forma fria, sem sentimento, porque justamente concretizando isso que estamos almejando, a gente terá a faca e o queijo na mão para recuperarmos aí todos esses níveis que foram perdidos ao longo dessas últimas 2 semanas, tá, pessoal? Então amanhã é um dia muito importante, sexta-feira, dia D para nós aí, a gente identificar o que que vem de formação, o que que vem de volume e vamos torcer para que de fato a gente consiga a mesma repetibilidade, né, do que aconteceu aqui no início de agosto, tá, pessoal? Tá bem próximo o cenário aqui. Quem sabe a gente consegue de fato, né, repetir a dose e, obviamente, né, só sucesso posteriormente. Beleza, pessoal? O outro lado da moeda, eventualmente, né, pessoal, a gente poderá ter a recusa de preço, né, aqui na proximidade da média, né, os vendedores, né, atuando de forma mais incisiva, prevalência de volume vendedor, aí fica mais difícil, né, pessoal, a gente imaginar algo positivo, né, em relação aí à recuperação do preço, aí talvez a proximidade do suporte aqui dos 107 e 300 aproximadamente fica bastante próxima, né? E eventualmente perdendo aqui, né, a região até em vista, né, das múltiplas retrações e que houveram aqui ao longo da linha do tempo, acaba fragilizando essa condição desse suporte também, né, pessoal? Isso é até um ponto negativo que é válido salientar aqui para vocês, mas, né, vamos por partes, né, com muita cautela, paciência. Amanhã é um dia muito importante. Vamos identificar o que que vem para nós, aí sim a gente terá, né, um horizonte muito mais limpo, mais claro e obviamente vai trazer para vocês aí todas as atualizações, tudo que foi passado aqui ao longo do dia e em primeira mão a gente trará, quem sabe, excelentes notícias, né, para você que está esperando aí uma recuperação aqui no Bitcoin. Fechado, pessoal? Então, basicamente é isso, né? Este é o cenário. Muitas vezes, como eu mencionei, a gente precisa, né, estar calmo, acompanhando. Temos potencial, pessoal, sim, para os compradores conseguirem essa façanha, mas, né, vamos por partes. Convido todos vocês a analisarem essa possibilidade e a gente retorna para trazer aí tudo o que aconteceu ao longo, né, do dia de amanhã. Fechado? Então vamos dar uma olhadinha aqui no livro para a gente finalizar a análise de hoje. Então, pessoal, pelo lado dos vendedores, ó, um livro bem pulverizado, tá? Manutenção do que foi analisado ontem. Um pouquinho mais de lotes aqui na região dos 115, em quase 8 milhões de dólares posicionados. Não é uma barreira imponente, é um pouco mais de dinheiro posicionado. E aí, se eu não me engano, somente lá na região dos 120. Porém, nem está aparecendo aqui na tela para nós, tá? Então, isso aqui, pessoal, facilita bastante o deslocamento de preço, né? A gente está com dinheiro de pinga aqui no livro de ofertas na Binance. Então, isso aqui para mover é muito fácil. A gente precisa de um grande institucional aí com aptidão por risco. E pelo lado dos compradores, também um livro bem pulverizado. Acumulação somente nos mesmos níveis que a gente identificou ontem, pessoal, região do 107, quase 12,2 milhões de dólares posicionados, e região dos 105, quase 19 milhões de dólares posicionados. Então, faz total sentido, mais uma vez trazendo para vocês, porque tem a proximidade aqui das nossas referências, né, os nossos suportes. Pessoal, outro ponto fundamental é que você precisa estar ciente. Amanhã nós teremos o payroll, pessoal. Amanhã é a primeira sexta-feira do mês, ou seja, 9h30 da manhã. Pode adentrar bastante volatilidade aqui no mercado cripto, dependendo do resultado do relatório de emprego. É fundamental que você acompanhe
a partir das 9h30 e a gente torce muito para que o resultado venha acima da projeção, pessoal. Isso pode trazer otimismo aí para os institucionais, né? Maior aptidão por risco, eles vão procurar adentrar aí nos mercados de renda variável, ações, criptomoedas, tudo que envolve maior risco, porém a gente precisa de um resultado bacana para amanhã. Então tem que estar no radar, justamente, né? Eu menciono que amanhã será um dia bastante importante, um dia D, porque temos, né, que acompanhar algumas confirmações aqui no Bitcoin e além do mais a gente tem, né, o payroll a ser compartilhado aí no período da manhã. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Temos eventos importantes, temos aí uma tarefa a ser feita. Vamos todos juntos acompanhar. A gente retorna amanhã, provavelmente, né, no final da noite, trazendo para vocês aí tudo que rolou durante o dia. E é isso. Eu vou encerrando a análise de hoje, pessoal. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante que o canal consiga um maior engajamento de forma totalmente orgânica. Beleza? Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.